Diz-me lá, para que é que serve a cidadania? A cidadania serve sobretudo para ajudar o outro. Para conseguirmos olhar olhos nos olhos e saber que a pessoa está mal e nós podemos ajudar. Melhorarmos o nosso mundo é ser um bom cidadão. Porquê que tu achas, Rodrigo, que há tanta polémica à volta desta disciplina? Porque as pessoas não a conhecem. Não é cidadania a única disciplina em que as pessoas podem ser doutrinadas. Então tu sentes que às vezes vocês são Nós, por exemplo, a falar de história, a falar de geografia, o professor vai expressar a sua opinião. e expressa? Tenta evitar, mas às vezes que expressa. Existe esta polémica toda em volta da cidadania porque as pessoas não conhecem a disciplina. Porque em história fala-se de história. Em cidadania fala-se de coisas muito abrangentes. Achas que é possível, de facto, o político servir o país? Um político tem o dever e a obrigação de servir o país. Portanto, acreditas em alguns políticos? Eu acredito, atenção. Eu acredito em alguns políticos, os políticos humanistas e naqueles que conseguem olhar aos outros e serem empáticos, como estávamos a falar. Nesses políticos eu acredito. Agora, aqueles que espalham discursos de ódio, de xenofobia, de racismo, esses políticos são execráveis. Afinal, para que é que serve a cidadania? Ponto de luz que me conduz. Hoje falamos sobre cidadania, solidariedade, ativismo e voluntariado com Rodrigo Pinheiro, 17 anos, aluno da Escola Secundária João Gonçalves Sá, de Matosinhos. E também Rosa Amaral, professora na Escola Secundária do Castelo da Maia. Olá aos dois. Rodrigo, diz-me lá, para que é que serve a cidadania? A cidadania serve sobretudo para ajudar o outro. Para conseguirmos olhar olhos nos olhos e saber que a pessoa está mal e nós podemos ajudá-la. Melhorarmos o nosso mundo é ser um bom cidadão. E ser um bom cidadão também faz parte para ajudar os outros. Ok, tu já foste ao dicionário ver o que é que queria dizer cidadania, por exemplo? Não. Porque eu acredito que a cidadania não tem de estar especificada, tem de estar nos atos que nós fazemos. Agora estamos a dar palavras-chave à cidadania, que é uma coisa tão bonita e uma coisa tão vasta e que dá tanta esperança às pessoas. Acho que não faz sentido estarmos a ver o que é que diz e sim pormos a ação e fazer. E tu achas que és um bom cidadão com 17 anos? Eu faço tudo para ser um bom cidadão. E o que é fazer tudo para ser um bom cidadão? É ajudar os outros, saber ter empatia pelo outro, olhar olhos nos olhos e dizer as coisas tal como são. E tu dizes isso? Consegues? Tento ser sempre verdadeiro, pôr-nos os pés deles e dizer: olha, estás a fazer mal esta situação, não pode ser E assim. mesmo adolescente que está tão habituado aos gadgets e que muitas das vezes se esconde atrás deles, tu consegues olhos nos olhos dizer aos teus amigos? Temos de fazer isso. Por mim, por eles, por todos nós, porque senão nós não vamos evoluir. E é olhando olhos nos olhos que somos bons cidadãos e somos bons amigos. Isso aprendeste em casa, na escola? Em casa, mas também na escola. A minha escola desenvolve um programa para sermos bons cidadãos quando saímos da escola. Mas sobretudo vem de casa. E do escutismo. Olha, e o que é que devem ser as aulas de cidadania? No teu entender, o que é que deveriam ser para depois irmos àquilo que elas são efetivamente? Deviam formar os alunos para quando saírem da escola estarem preparados para o mundo. Passando por aulas de cozinha, passando por aulas de costura, passando por aulas até de saber estar no lugar dos outros, aulas de oratória, de psicologia, para formar os alunos para serem bons cidadãos, para estarem preparados, para depois, quando saírem da escola, saírem debaixo do teto dos pais, estarem preparados para o que aí vem. E tu sentes que não estão. Falta-vos muitas ferramentas. Falta-nos muita coisa ainda. E o que é que são as aulas, na prática? O que é que vocês dão? Nós damos, Aqui é um espaço livre, Eu podes sei. dizer tudo. Nós damos direitos humanos desde o 6º ano. A cidadania não é obrigatória no ensino secundário, portanto a minha escola tem, mas outras escolas não têm. E nós o que fazemos, falamos do direito ao desporto, do direito de igualdade de género, que é uma coisa que já damos há tantos anos, que já está batida. E que por muitas vezes os alunos até perdem o interesse em falar daquilo e a aula de cidadania é uma aula para estar no telemóvel ou no Instagram a fazer qualquer coisa. Jura? Juro. Tem de ser com as pessoas a contarem, não com o professor a apresentar um PowerPoint, porque senão nós já temos tantas horas a ver PowerPoints. E a aula de cidadania que tem de ser a mais importante, não é? Tu achas que devia ser a mais importante? Sim. Mais do que as outras disciplinas? Cidadania é o que nos vai formar para o futuro. Enquanto as outras nós podemos ir aprendendo ao longo do tempo. Se nós desde pequeninos aprendemos a ser bons cidadãos, a ter uma cidadania ativa, vai ser mais fácil para o futuro. Então achas que devia ser obrigatória Sim, sempre? Em todos os anos letivos? sim, até o 12º ano. Rodrigo, tu sentes-te ouvido enquanto adolescente? Na minha escola, sim, porque sou presidente da Associação de Estudantes, portanto estou muito em ligação com a própria direção e com os professores, e mesmo a nível local, e portanto, sim. Mas Eu consegues-te sinto-me colocar no ouvido. lugar dos outros que não são ouvidos? Ou achas que todos os alunos são ouvidos? Não, nem todos os alunos são ouvidos, mas eu, como sou presidente e tenho esta coisa de querer ajudá-los a todos, eu vou-os ouvi-los e levo os seus problemas, porque muitas vezes eles não vão dizer porque têm vergonha, são mais tímidos. Eu levo os seus problemas à direção, à Câmara, onde tiver que seja, porque
Se eles estiverem mal, eu vou estar mal. Se eles estiverem bem, nós estamos todos bem. Mas agora tenta esquecer o teu lado mais político aqui. Ok. Mas no geral, tu achas que a escola é um sítio onde os alunos e as alunas podem sentir que podem dizer tudo aquilo que pensam? Não? Nem todos. Então. Primeiro temos os favoritos das pessoas, porque existem. As pessoas dizem sempre que não têm favoritos, mas existem. Achas que sim? Tenho a certeza. Professora, Não. não têm Eu favoritos? não tenho. Catarina, é assim. Eu posso acreditar que haja o sentimento desta questão de favorecimento. Achas que é das notas, Rodrigo? Será que é nas classificações? Era isso que eu lhe ia Nas perguntar. classificações também. Porque... E eu sofri propriamente com isso. Com uma situação de favoritismo, onde eu tinha as mesmas notas que uma colega minha, mas onde uma aluna era a favorita, apesar da pessoa dizer que não existem, ela ia ter uma nota melhor que a minha, apesar de termos tido as notas todas ao longo do ano igual. Então achas que há alunos e alunas com características que depois não ficam no lugar de favoritismo dos professores e portanto não são tão ouvidas? Por Exatamente. serem diferentes? Sim, Então explica-me lá. e mesmo as pessoas, os imigrantes, esses também não são ouvidos nas nossas escolas. Eles sofrem muito. As pessoas de outras coisas também não são ouvidas. Não? Não. Tu notas isso? Notas... Sim, perfeitamente. E mesmo pessoas que são diferentes daquilo que nós estamos habituados, Que é na sua maneira de vestir? na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, normalmente até são postos de parte pelos próprios alunos, mas também pelas pessoas, acontece. E pessoas de outras nacionalidades, os nossos imigrantes, são postos de parte? Sim, não tanto os de guerra, por exemplo, os ucranianos, porque eles, como é uma situação mais atual e que Não são tanto. não são tanto, mas aqueles que já vêm da África do Norte, da Ásia, sim, São postos. são postos. Notas uma diferença, uma discriminação com base na origem deles. Sim. E o que é que tu fazes enquanto jovem? Primeiro eu vou falar com o meu colega. Falo com ele e pergunto o que é que se passou para tu estás assim, porque muitas vezes eles estão tristes, andam sozinhos nos corredores. Não pode ser assim. Claro que não. E eu vou falar com eles, pergunto o que é que se passa, eles explicam uma situação. Sentem-se mal acolhidos, Sim. mal integrados. E nesse momento, o que é que tu fazes a aplicar a tua disciplina de cidadania, Rodrigo? Primeiro falo com eles, depois vou falar com os meus amigos, que são como eu. Falo com eles e digo, olha, nós temos um problema, temos um colega que não está a ser incluído e cabe-nos a nós incluí-lo, para depois incluir toda a sociedade em geral. Falamos também com o professor, vamos prestar contas com ele, porque o professor pode ser a autoridade, mas quando está a haver uma situação onde está a correr mal, os alunos têm de se meter. Achas isso? Sim. Vamos falar com ele e ele esclarece-nos, foi isto ou foi aquilo. Isso, normalmente eles percebem e pedem desculpa e tudo acaba. Admitem que fizeram discriminação? Tentam não admitir, mas admitem de uma forma ou de outra. Depois, se o professor não tiver a admitir ou não tiver a ser fácil, passamos para a direção, que é o que tem de se fazer. Porquê que tu achas que colegas e professores têm um comportamento diferente com um jovem que veio de outro país? Com outros hábitos culturais? Primeiro, tudo começa por aquilo que eles ouvem e o que fazem fora da escola. Porque na escola aprendemos todos o mesmo, portanto, teríamos todos a mesma formação. Mas aquilo que fazem fora da escola. Normalmente pela comunicação social, pelo que leem, pelo que aparece nas notícias, os discursos de ódios que andam a ser espalhados, andam a ser grafitados, e aquilo que ouvem em casa dos pais. Depois vai influenciar a opinião, isto aqui é falar dos alunos. Certo. E os professores? São pessoas que podem ter acontecido alguma coisa mal na vida com uma certa pessoa, que é normalmente assim, aconteceu uma coisa, e chatearam-se e fica assim para sempre. Isso acontece também, por exemplo, com as pessoas ciganas, Sim, da muito. comunidade cigana, também. E depois, quando são confrontadas com pessoas que são como nós, não é? Tu notas uma mudança na atitude e é mais fácil serem os mais velhos, os professores a mudarem, ou os teus pais? Acho que é mais fácil de ser os meus pais. Porque as pessoas já são mais velhos, já estão mais amadurecidos na cabeça. E dizem sempre, burro velho é difícil de ensinar. Mas é bom, que é para mudar a opinião dos mais novos. Que assim vai ser um futuro mais esperançoso para todos. Olha, Rodrigo, no teu perfil, que eu inventei o teu perfil, mas sei que está lá que és um rapaz de causas. O que é que isso quer dizer? Uma pessoa que gosta de lutar por aquilo que acredita. Por diferentes causas. Ok. Quais são as tuas causas? Primeiro, Os direitos da comunidade LGBT, boa, a habitação, boa. liberdade, porque estamos a cada dia que se passa, a nossa liberdade parece cada vez mais ameaçada. Sempre que há marchas, manifestações, eu estou lá batido, em todas, e tento sempre, quando vejo alguma coisa nas redes sociais que é verdadeiro, que é sobre as coisas certas e que eu acredito, normalmente E como é que tu sabes que é verdadeiro? Porque literacia de redes sociais é o que se está a também falar devia também. estar, cidadania também devia ser por aí. Sim. E foste influenciado pela família ou é uma coisa mesmo tua? Pela família, pela comunidade onde vivo e pelo que vejo nas ruas.
E sempre tiveste o apoio dos teus pais nesta luta por estas 3 causas? Sempre. Também se não tivesse, continuava a lutar sozinho. Era? Sim. E essas causas tu consegues levá-las para dentro da escola? Falas com os professores sobre elas ou é Falo. um departamento à parte? Não, falo, levo para todo o sítio que for. Porque é uma coisa importante de se falar, principalmente dos direitos LGBT, que mesmo assim a comunidade LGBT continua a ser ameaçada, e agora numa situação em que vivemos do direito à habitação, onde há falta de habitação, também é necessário ser falado, é importante levar para as escolas, porque é nas escolas onde se cultiva o conhecimento. E como é que aconteceu isso em ti? Estes despertares para estas causas? Ver amigos meus a sofrer por essas causas. Não foste tu que sofreste? Ver amigos meus a sofrer e eu pensar, isto não pode continuar assim. Amigos da tua idade? Amigos da minha idade, pessoas mais novas também, mas amigos, vê-los a sofrer por isto. Mas que serem idolizados? Sim, vítimas de bullying, ou mesmo não terem um teto digno para viver. Professora, está ligada à estratégia da cidadania, da disciplina? Estou, e por isso é que eu tenho que começar já por corrigir aqui uma coisa que o Rodrigo disse. Bora lá. É obrigatória desde o primeiro ciclo ao 12º ano. E, portanto, a forma como ela se configura é que é diferente. Enquanto que no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro, ela aparece na forma de disciplina, com tempos marcados. De facto, no secundário, a maior parte das escolas adotou aquilo que a nossa, por exemplo, também tem, que é uma componente transversal. Eu creio que para o melhor, porque de facto nos permite trabalhar a cidadania nesta perspectiva que é muito mais abrangente. Holística. É holística, claro está. E, portanto, parecendo que não, traz uma mais-valia. Eu acredito que a experiência que o Rodrigo tem que ver com o local onde ele estuda e em todas. Eu também pude contactar várias escolas que nós fizemos parte de um grupo que disseminou a nossa forma de conceber a estratégia a nível do Norte. Partilhei com muitas escolas aquilo que estava a ser feito e foi considerado boas práticas. Portanto, Sim. vale que vale. Certo, A gente mas sim. fica sempre um pouco a pensar o que é isso da boa prática, mas adiante. E, de alguma maneira, permite-nos perceber que para os nossos alunos vem uma mais-valia, eles perceberem que a cidadania está em tudo. O que me parece a mim, e sou uma leiga nisto, é que ela não é dada da mesma forma Tal e qual. em todas as escolas do país, com professores que são eles próprios, têm uma formação diferente, uma inclinação diferente, têm as suas próprias Formas de ver o formas mundo de ver o própria- mundo a e própria alguns cidadania. preconceitos também Sim. e alguns receios. Sim. Portanto, isto quer dizer que a cidadania não é uma disciplina que de facto esteja transversalmente a formar bons cidadãos sempre. É assim, eu diria que o objetivo da cidadania é esse, Uhum. e sem dúvida nenhuma. Aliás, se nós percebermos aquilo que está prescrito em termos quer dos normativos, quer dos referenciais, é uma evolução muito grande em termos, por exemplo, dos anos 90, quando se começou com uma disciplina chamada formação cívica, Uhum. que era muito restritiva, no fundo era um pouco aquilo que normalizava os comportamentos dos alunos na escola. Não é isso que nós queremos para um bom cidadão, de todo. De todo. Então, lá dentro, o que é que Isto, lá está? Assim, resumidamente, Rosa. resumidamente, são 17 domínios. Portanto, o 17 resumido é muito ingredientes. grande. Certo. Mas os essenciais são 6. E, de facto, o primeirinho que está a topo são os direitos humanos. E o direito à saúde, porque a saúde autonomiza-se, mas é o direito à igualdade de género. É o direito à multiculturalidade. Repare, quando nós falamos de direitos humanos, de facto, eles estão todos lá. Não é? Todas Certo. estas Mas será que eles estão a ser esmiuçados nas salas de aula? É essa a minha pergunta. Aquilo que eu diria, Catarina, é que a escola tem que começar a perceber que os miuçar, se calhar, não é por aí. É pô-los em situação para que eles percebam que o valor e aquilo que nós falamos e as atitudes nasce da necessidade de confronto. Por exemplo, em termos da atuação do bullying, esta questão da empatia, o olhar para o outro, é fundamental. Quando nós estamos a criar alunos empáticos e a desenvolvê-los através, essencialmente, de projetos que têm uma origem, que é o detectar qual é a situação, o problema. Então, agora, como é que nós vamos encontrar aqui Contornar. soluções? Certo. É fundamental porque nós pomos-los a fazer. Não, eu aí concordo plenamente com o Rodrigo. PowerPoints também eu já estou farta deles. Portanto, alguém que veja a cidadania como um fotograma fixado numa parede é alguém que precisa, a própria pessoa, de levar um refresh, não é? Uma refrescadela Mas grande. esses professores de cidadania
Não devem ter uma formação específica? E há, apesar da oferta ter sido muito grande nos últimos 4 anos, eu tenho para mim que não deu cobertura a todas as necessidades e é muito natural. E depois é assim, nós ainda continuamos com um plano de formação que depende da escolha de próprio ou das necessidades formativas de próprio. Provavelmente, muitos dos meus colegas talvez entendam que não têm necessidade de formação em cidadania. Pois, e isto pode trazer-nos alguma questão colateral, não é? E depois, esta visão da abordagem às questões da cidadania também partem muito da forma como nós as partilhamos em comunidade escolar. Portanto, se nós as vemos como mais um tempo onde se vai enchendo o copo, é uma coisa. Se nós vemos como um conjunto de projetos e desafios para que, através destas aprendizagens em cidadania ativa, porque eu só a consigo ver assim, Também eu. possa, de facto, trazer frutos, é outra. E provavelmente aquilo que estará a faltar neste momento é, mais uma vez, momentos de cruzamento de partilhas para que as pessoas, com a experiência dos outros, possam até corrigir algumas situações. Uma coisa é certa, a escola pública não pode ser doutrinária. A nossa Constituição é clarinha É como a claríssima água. nisso. É não é? verdade. Sim, E, sim, sim. portanto, se entende que a cidadania é uma forma de exercer doutrina, então a pessoa tem que repensar o seu percurso, inclusive é profissional. Porquê que tu achas, Rodrigo, que há tanta polémica à volta desta disciplina? Porque as pessoas não a conhecem. Sobretudo sobre isso. Mas só uma coisa aqui sobre a doutrinação. Não é em cidadania a única disciplina em que as pessoas podem ser doutrinadas. Então tu sentes que às vezes vocês são Nós, por exemplo, a falar de história, a falar de geografia, o professor vai expressar a sua opinião. e expressa? Muitas Tenta- vezes? Tenta evitar, mas às vezes que expressa. Quando estamos a fazer uma dúvida assim mais quente, tem de expressa um bocadinho a sua opinião. Mas existe esta polémica toda em volta da cidadania porque as pessoas não a conhecem a disciplina e também porque a disciplina pode ter sido mal explicada ao longo deste tempo todo. E mesmo os professores aí, os diretores de turma principalmente, já têm uma responsabilidade, principalmente para explicar a cidadania. Porque em história fala-se de história. Em cidadania fala-se de coisas muito abrangentes. Muito abrangentes, mas ao mesmo Vocês tempo, tiveram essa explicação? Ou não? por acaso não. Não. Mas os nossos pais tiveram. Pelo menos o meu pai teve. Que a nossa diretora de turma na altura explicou o que é ser cidadania. Por isso é que alguns pais vieram reivindicar que não queriam que os filhos tivessem essa disciplina. Exatamente. Porquê que achas que isso aconteceu? Eu não quero usar uma expressão feia, Mas podes usar, então. Achas? porque eu acho que os pais... Usa, a expressão qual era? Cocós. Cocós? Achas que isso é uma palavra feia? É feio dizer- Cocó. Num podcast dizer cocós é feio. Então, cocó. Podia ser cocó este podcast. Mas eu quero esperança, portanto, cocó é uma coisa sem esperança já. Já foi Pois, embora. esses pais Sim. são pais que não dá para ensinar outra vez. Como estávamos a falar um bocado. Esses pais cocós têm medo dos filhos pensem diferente deles. Querem que os filhos fiquem sempre associados àquela elitezinha e é assim que a vida segue, para mostrar que no mundo querem que os filhos pensem que não vivemos todos numa comunidade. São os pais individualistas. Querem que os filhos se mantenham ali dentro, porque aquela é a nossa caixa. Naquele formato. Exatamente. Não querem que os filhos pensem de outra maneira. Porquê que acha que há tanta polémica nesta disciplina? Eu, não usando o termo que é o cocó que o Rodrigo usa, mas acredito que há falhas na comunicação. Eu acredito nisso, Catarina. Aliás, eu acho que hoje em dia, Acha cada vez mesmo? mais. Quando a cidadania tem lá, obviamente, como deve ter, educação sexual e compreensiva, acha que isso é falhas de comunicação? Tanto é que nós não podemos avaliar todas as famílias da mesma forma como nós temos as nossas. Ou seja, se hoje em dia nós temos pais que à mesa conseguem conversar com os filhos sobre todos os temas, também temos pais que nem tempo têm para conversar. É verdade. E, portanto, a escola tem um papel, a meu ver, cada vez mais importante naquilo que é a discussão dos temas. A questão é que deve ser dada a discussão a quem também tem informação sobre eles. Ou seja, Catarina, eu não me vejo confortável a falar sobre sexualidade porque eu não tenho uma formação que me permita, Certo. com toda a transparência, ir conversar com os meus alunos sobre questões sexuais. Certo. E, portanto, uma das problemáticas que aqui está associada é um pouco este empirismo que nós vemos em muita gente, o achismo, só este termo dá-me logo muito certo. Esse termo é bastante cocó. Dá, é O verdade, achismo é uma coisa que me deixa profundamente incomodada, mas mesmo, acho que até vê mesmo pela Estou a cara, reparar, estou a reparar. tão incomodada. Porque é um bocadinho por aí, não pode ser, porque são matérias que obrigam, primeiro, olha, a ter a empatia que o Rodrigo
fala, porque nós também temos que ser empáticas com as famílias que têm a dificuldade de perceber que este tipo de formação só vai ajudar a que aqueles jovens cresçam. Mas esse papel é de quem? Os professores, a direção, a diretora de turma tem que explicar aos pais? Eu diria que ele não tinha que ser explicado aos pais. Mas já que há é tanta evidente, polémica à volta, porque tem que ser o clarificado, Rodrigo eu não disse aqui tenho uma- dúvida, não é? o Rodrigo disse aqui uma coisa muito importante. Os pais não vão ter receio daquilo que o professor de História, de Geografia está a dar na aula. Curiosamente, sim, mas eu também já assisti a situações, ó Catarina, que me desagrada imenso quando as pessoas sentem. É o nacional porreirismo, não é? É quando, eu sou tão porreiro que eu até vou dizer umas coisas para convencer os meus alunos que eu é que tenho razão. Pois, pois. E isto é muito grave, mas há em todas as profissões. Gente como esta, eu não vejo esses como sendo a floresta, eu vejo esses como sendo uma árvore. E tal como a árvore, quando tem um problema, nós vamos tratá-lo. E, portanto, a comunidade aqui tem que ter. Mas e a não falha está da ameaçada a comunicação- cidadania, a disciplina? Não. Não? Eu acho que a cidadania, neste momento, cada vez mais está entromada. E, agora, tem estas situações que têm que ser corrigidas e tem que haver assertividade na sua correção. Portanto, eu não posso deixar. Isto tem que só ouvir os É alunos. evidente, porque eles são os primeiros testemunhos daquilo que é um processo. E de nessa aula tu és formação. ouvido? Nessa Tu. aula, e eu sou ouvido. Agora, se todos somos ouvidos ou não, está aí a questão. Fica-te a dúvida. Fica-te a dúvida, porque se calhar há outros que não têm a coragem de dizer coisas que sentem ou que pensam. Vocês falam de emoções em cidadania? Não, por acaso não falamos. E achas que deviam falar? Sim. Porque as pessoas não se sentem todas da mesma maneira. Temos de falar sobre aquilo que nós somos. Às vezes estamos felizes, outras vezes estamos E é tristes. importante falar sobre emoções. É. Num futuro desejável, a ideia é haver professores que sejam especificamente formados para dar cidadania. É isso? Eu diria que isso pode ser redutor, porque a mais-valia, por exemplo, das minhas aprendizagens enquanto professora de português, no que diz respeito à organização discursiva, à forma como se Era essa a resposta que eu orienta, queria. é tudo o que nós vamos querer, evidentemente, que um aluno que tem espírito crítico desenvolva. E, portanto, se eu ficasse apenas por uma leitura prescritiva dos referenciais, isto não ia Era. adiantar grande. Então, Portanto, o ideal, a é isto. característica para o professor, Eu faço assim com os dedos, Catarina. A cidadania é a cola que une tudo. Mas todas as disciplinas têm que dar um contributo. Daí esta visão que nós temos, da articulação que se faz. E a partir dos temas, porque o que é curioso, eu vou dar um exemplo. Padre António Vieira, com o discurso, não é? Tão característico e argumentativo. Para mim não me interessa a vertente religiosa desse discurso. A mim interessa aquilo que está lá. Também não me interessa a vertente histórica, que lá está e que está presente e que marca uma forma de estar do nosso povo no que diz respeito a séculos, que eu olho para trás e só tenho que aprender com aquilo que trouxe de menos positivo, nomeadamente a escravatura. O que é que me interessa em termos de cidadania? A visão dos direitos humanos, que eu posso discutir a partir dali. Portanto, eu, através da minha aula, eu posso construir um momento de reflexão em que a cidadania está lá toda. era isto que tu gostavas que fosse a cidadania? Uma disciplina que não é disciplina, mas consegue colar tudo, fazer com que tudo funcione conjuntamente, porque nós a falar, como a professora estava a falar do sermão de Santo António, do Padre António Vieira aos Peixes, Não disseste bem. Sermão de Santo António aos Peixes. Padre António a criticar os Peixes. costumes da sociedade passada, mas que nós ainda nos conseguimos rever naquelas críticas que ele faz, porque há críticas que ainda estão presentes, é a melhor forma de aprendermos, e isto também é cidadania. Tu gostarias de seguir geografia, não é? E gostarias de, no teu futuro, estar ligado ao desenvolvimento local Exatamente, local e regional. e regional. Sim. Como é que tu arrumarias o país? Primeiro passo, acho que primeiro ia fazer um referendo à regionalização. Ah, é? Fazias logo Sim. um referendo. Gostas de referendos? Gosto de referendos porque conseguimos ouvir a vontade do povo. Ouvimos todo Portugal. O referendo, porque, na minha opinião, a regionalização e as regiões eram a melhor maneira de conseguirmos um país mais igual, mais coeso e mais justo. Depois era dar responsabilidades, tirar poder ao poder central, centralizar as coisas, também dar mais competências às autarquias, porque são as autarquias que estão em conjunto com a população. Lisboa não sabe quais é que são os problemas da região de Tâmega e Sousa, que por acaso é a região mais pobre do país. Não sabe quais são os problemas. Só uma região do Porto Forte é que consegue olhar diretamente e perceber, aqui está um problema, temos de resolver isto. Portanto, era a regionalização e dar mais poder a quem está ao lado, porque falta aqui uma balança. Neste caso seriam as regiões. Isto vês-te como político ou como ativista? Eu vejo-me como um defensor de causas. O que é que isso quer dizer?
Não sou um político, sou uma pessoa que luta pelas causas que acredito. Mas no futuro, se te convidarem para um cargo político, Um cargo político é um cargo político e eu vou continuar a ser como sou. Se as pessoas um dia me chamarem político, eu vou dizer que não sou político. Eu sou Rodrigo, sou uma pessoa que luta pelas causas que acredita. e os políticos que tu conheces fazem isso? Alguns. Sim? Alguns. Achas que é possível, de facto, o político servir o país? Um político tem o dever e a obrigação de servir o país. Portanto, acreditas em alguns políticos. Eu acredito, atenção. Eu acredito em alguns políticos, os políticos humanistas e naqueles que conseguem olhar aos outros e serem empáticos, como estávamos a falar. Nesses políticos eu acredito. Agora, aqueles que espalham discursos de ódio, de xenofobia, de racismo, esses políticos são execráveis. Tu achas que vais continuar, mesmo que venhas a ter um convite político, vais continuar a ter essa espécie de lucidez não deslumbrada com o poder? Eu espero bem que sim. Porque senão a minha mãe bate-me. Não. Porque o que é que a tua mãe faz? A minha mãe, por acaso, trabalha numa câmara, é técnica superior. Certo. E E o teu pai? o meu pai trabalha numa empresa sem fins lucrativos, que é para arranjar máquinas, para trabalhar com empresas. Sim. E se eu, algum dia, a visão de poder quiser cegar, eu sei que vou ter os meus pais, mas também os meus amigos, principalmente os meus pais, para me abrir os olhos e dizer: Rodrigo, mete os pezinhos na terra que tu és igual a todos os outros. Diz isso porque eu acho que tu vais ter alguns convites. Olha, o modelo atual da escola resolve os problemas dos jovens? Precisamos de uma escola mais humana. Uma escola que saiba o que são os sentimentos e uma escola que não fale só das disciplinas que estão na pauta. Temos o problema da cidadania, mas não pode ser só assim. Mesmo o modelo de ensino, mesmo a disposição das próprias salas de aulas, não é confortável para os alunos passarem lá 6 horas do dia. Ai não? O que é que tu Não. querias? Assim uns sofazinhos como este podcast? Não dá muito jeito porque não dava jeito para escrever. Exato. Mas As poltronas. uma escola mais humana, que vem mais vezes cá fora, que conhece o próprio território, que entra, sai, tem mais visitas de estudo e tem pessoas de fora. Por exemplo, nós a falar de geografia, se tivéssemos um geógrafo, eu sei que o meu professor de geografia é geógrafo, mas se tivéssemos um geógrafo determinadamente daquela área, por exemplo, da PAC, que é a Política Agrícola Comum, a explicar-nos aquilo, nós aprendíamos de uma forma diferente. E se fôssemos Ainda por cima tu gostas de geografia, não é? Exatamente. E se fôssemos mesmo a uma quinta, ver que ali aquele tipo de solo, ver os animais que se dão bem assim, isto sim é que era uma escola humana e que os alunos gostavam. Agora que nós temos, fechado em 4 paredes, a ver um PowerPoint. Eu também acredito nesta escola e nós já a tivemos, Catarina. Era a escola em que nós pegávamos nos alunos, fazíamos as visitas de estudo e os levávamos aos sítios a aprender. É uma escola que, entretanto, está mais limitada porque tem outros custos. Eu vou dar um exemplo. Um dia de visita de estudo em que eu esteja com aulas com outros anos que não os anos envolvidos, eu tenho que repor todas essas aulas. Pode ser uma visita que começa às 6 da manhã e termina às 11 Mas da o que é que noite. mudou então? Mudaram regras. Que estão a penalizar Estão os a professores. penalizar imenso. Depois também lá está, é como em tudo, depois caiu-se em excessos, porque se é só festa, depois não há aprendizagem e, portanto, às vezes era um bocadinho excessivo. Mas eu diria que, hoje em dia, todos nós olhamos com alguma saudade dessa componente. Aquela que nos permitia, inclusive, fazer os jantares de final de ano com os alunos. Então, mas o governo tem de Todos saber os isto. professores. Os governos, contando Era bom. Era, E não de era? repente, hoje em dia, uma turma que organiza um jantar com os professores que teve ao longo de X anos, isso é um achado. Portanto, quando nós estamos a falar de humanizar, nós estamos a falar disto. Também. É do espaço de convívio, é do parar no intervalo e conversar com alunos e de repente vê-se assim um amontoado e algo ali se está a passar. O que é? Alunos que estão a falar com um professor no meio do corredor. Que é raro. É uma Os- coisa rara. Sentes os professores cansados? Nós notamos as pessoas cansadas. Agora, a cada ano que passa, as manifestações com isto cada vez estão mais cansados. E as pessoas tentam esconder, tentam ser fortes, porque não podem mostrar o seu lado humano, mas nós sentimos e nós sabemos, nós conseguimos perceber que o professor está cansado, que dormiu mal, que aquilo está-lhe a bater no sentimento. E nós temos de perguntar, não podemos perguntar à pessoa o que é que se passa, porque a pessoa vai ter de se mostrar forte e dizer, não pode ser, não podemos ter uma relação. Ficou para fora do portão, não é, É. Rodrigo? Dentro do portão já é outro mundo. Caridade e solidariedade são dois conceitos completamente diferentes. Para mim são. Aliás, quando eu ouço falar da palavra caridade, só me faz lembrar da sopa dos pobres. E a mim isso mete-me uma alegria ainda maior do que a história do Os achismo. achismos. Compreendo que, infelizmente, hoje em dia,
haja famílias e pessoas que vivem um pouco de caridade porque não Senão temos não viviam. alternativa, tal e qual. Sobrevivem. Chama-se sobrevivência. É isso, Catarina. Solidariedade, sim. Porque é a noção da partilha. É o que eu tenho a mais para dar ao outro que não tem. E a solidariedade e a empatia, então é sim. São a mesma coisa se nós pensarmos na proximidade. Há bocadinho o Rodrigo dizia que os alunos estrangeiros não estão a ser bem integrados. Como professora, o que é que sente e o que é que vê? A questão não é o bem. A questão é da dificuldade que as próprias escolas têm em integrá-los. Eu andei a fazer pesquisa, Catarina, e o que é que eu li? Uma coisa que eu desconhecia, repare, e eu que até me procuro estar muito bem informada. Um documento da Unicef com experiências de escolas portuguesas na partilha da integração de alunos estrangeiros. Documento esse de 2018, 17, 18. Eu era assim, como é que isto existe e nós não sabemos? Estas falhas de comunicação passam por aqui. Falhas na divulgação daquilo que é importante e que é útil. Nós, neste momento, na escola, de 2 ou 3 alunos estrangeiros que costumávamos ter, sim, um de vez em quando, neste momento já vão em mais de 600. Isto, num espaço de 4 anos, foi um boom. A escola não estava preparada para ter este impacto tão grande. Portanto, andamos a tentar, com os recursos que temos, a melhor forma para os integrar. Começa muito pelos próprios alunos. As turmas que têm alunos estrangeiros têm sempre 1 ou 2 alunos que assumem a componente de integração através do contacto. Acompanham-nos, vão mostrar como é que se faz, explicam, orientam. Quando têm uma dificuldade, até os próprios pais são logo o ponto de contacto para ajudar a resolver. Então, eles são parte da solução. Vocês são Mas parte. sem dúvida. E depois há a outra parte que temos que também ser nós. Mas vou-lhe dar um exemplo. O ano passado trabalhava de perto com uma colega de português língua não materna, porque eu tinha um aluno nepalês na minha aula de português, onde eu tinha que dar Camões, não é? A farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, a um rapaz que só falava inglês e pouco. E eu de repente só pensava assim, como é que eu vou trabalhar com ele? Aí eu usei as tecnologias e o telemóvel, porque ele não tinha computador. Eu, se não tivesse telemóvel, o meu aluno Sajan dificilmente conseguiria estar a desenvolver aprendizagens comigo. Criei mecanismos que lhe permitiram, punha os fones, passava-lhe, ensinava, fazia exercícios de forma autónoma. Ele sentia dificuldade, lá eu Mas isso falava com ele. requer muito tempo seu Muito trabalho por para um trás, aluno. para um aluno. Português, língua não materna, estou a falar de A1, A2, B1, B2, que tem que ver com o desenvolvimento de competência linguística dentro da mesma sala, porque as regras para a construção de turma são muito específicas, mas ela tinha quase 15, 10, entre 10 a 15 alunos, todos diferentes. Mas como é que se resolve? Nós não queremos um país Não se pode. que descarte estas Claro, pessoas, não já é? se está a procurar resolver. Eu sou otimista. Eu também, eu também. E a mudança, por regra, Mas é possível fazer integração nas escolas? é. Tem de Isso ser. eu não tenho a mínima Tem de ser? dúvida. Tem de ser. Nós, neste momento em que estamos, não somos nada sem aqueles que vêm entrar para cá. Sem os imigrantes, nós não conseguimos sobreviver. Eles, mais tarde ou mais cedo, vão passar a ser a força motriz do nosso país. E é importante que as pessoas tenham noção disso. Ao nível da natalidade. Sim. Também. Mas é possível essa integração. É. Mas requer uma remodelação Da da escola. organização Da própria escola e da forma como vocês, Sim. professores, trabalham também. Eu estou aqui também muito solidária Uhum. com a vossa profissão, mesmo, professora, mesmo. E fazemos muito, a meu ver, com aquilo que às vezes são os recursos disponíveis. E, portanto, eu diria que há passos positivos que estão para ser dados, mas depois também é um bocadinho, mesmo que eu esteja a olhar para o copo meio cheio, eu queria ver isso concretizado. Porque se não se concretizar, se não passar de boas intenções, Catarina, o que é que adianta? Portanto, eu diria que, mais uma vez, lá estão as escolas a tentar encontrar a solução para a situação. E, portanto, esta reinvenção que já vem de sempre. Mas vocês sentem, de alguma forma, que de facto os vossos alunos também estão a sentir que há qualquer coisa que não está? E o desconforto. Sentem o desconforto? A É o professora desconforto. sente? É. Aliás, por muito que eles também às vezes façam esforço, se quem vem
também não fizeram um esforço por se querer integrar, como se fossem aqui dois blocos em que a parte da interação quase não existe. Portanto, há todo um trabalho, requer tempo, não é de um dia para o outro, requer muito acompanhamento, muita atenção Está há 28 anos nesta escola, não é? nesta escola. Há 28 anos. Portanto, acredito que isto tudo que estamos aqui a falar, cidadania, solidariedade, ativismo e voluntariado, há 28 anos era uma coisa e hoje é outra? Era. Que alunos É. é que teve naquela altura, Eh, comparativamente com os alunos que têm agora? Quais são as grandes diferenças? a questão do individualismo. Havia um espírito, aquele tal espírito que eu falava, dos jantares, do convívio. Nos alunos, estou a falar dos alunos. Dos alunos. Certo. Do estarem juntos, da conversa. E não são só os telemóveis que são o odioso da coisa. Eu diria que cada vez mais este culto da meritocracia, o melhor aluno, o tal de que falava o Rodrigo, aquele que Favorito. é o favorito. Também Mas de uma tivemos maneira geral encontra esta geração mais mais centrada, em si individualista do que há 28 anos, há de 30 anos. longe. Onde é que nós vemos a diferença? E aí é interessante. Naqueles que se envolvem com a comunidade, por exemplo, através do escotismo, como ele referia, mas não só, aqueles que Voluntariado? participam em ações do voluntariado. São diferentes esses jovens. Completamente diferentes. Aqueles que entram em programas connosco, por exemplo, eu fiz parte de um programa que também é conhecido, que é a Escolas Ubuntu, Eu sei. e todos gosto. aqueles que se envolveram connosco ganharam connosco uma outra forma de estar, uma rede que se construiu a partir E descentralizam o seu umbigo. Descentralizam o umbigo. Ou se calhar não é a ti que eu te devia fazer esta pergunta, porque tu pertences a esta geração, mas sentes que os teus pares são muito individualistas? Totalmente. Hein? Muito individualistas mesmo. Já muita pouca gente perdeu o sentido de comunidade e de pertença. As pessoas agora pensam só no melhor para elas próprias. Mas os teus pares, eu estou a falar da tua Eu geração. sei. Ah. E sim, acontece. É? Pensam, os meus resultados é que importam. Agora, se aquele consegue também subir as notas, não me interessa. O que interessa é eu ter boas notas. A sério, sentes isso? Sim, há poucos alunos que conseguem se destacar, dando mentorias e ajudando os outros, mas é muito difícil encontrar alunos assim. Portanto, esta geração e as futuras, tenho medo que aí vêm, vão ser cada vez mais individualistas. Vamos perder o sentido de comunidade. E tu não te preocupas com as tuas notas? Não excessivamente, é isso? Não excessivamente. Com a tua média para entradas em geografia, essas coisas todas? Não excessivamente. Não? Se eu pensar só nas notas, coitado. Não pode ser assim. Eu tenho vida para além das notas. Eu sou um Rodrigo, não posso ser só o Rodrigo virado para a escola. Por isso, E tu fazes voluntariado? faço. Gosto mais de fazer voluntariado com as pessoas. Também já fiz com animais. Mas gosto Sim. mais de fazer com as pessoas. Sim. Por um motivo muito específico. Porque todos nós nascemos com sonhos, ambições e mesmo aquilo que queremos ser, aspirações. E nem toda a gente consegue ter as oportunidades de ser quem quer ser. E é fazendo, através de voluntariado, ser solidário, é conseguir ajudar essas pessoas. Estás-te a realizar, é isso? Sim. Servir o outro ajuda-me a realizar-me a mim próprio. Grande definição. E o que é que tu sentes dentro de ti? Falamos agora de emoções. Quando tu praticas o voluntariado, o que é que acontece dentro do teu corpo? Há aquela fase que temos o choque, quando são situações mais difíceis, temos aquele choque de dói de ver aquilo. Mas quando chego ao final do dia, deito-me na cama, sinto-me realizado, estou feliz. Consegui ver o sorriso na cara de outra pessoa. Consegui deixar uma pessoa mais animada. Isso é muito bonito de se ver. Mas não De sentes sentir. nunca nenhuma superioridade? Não podemos sentir. É Mas ver- consegues mesmo ficar assim, lado a lado? E não ser o Rodrigo que tem saúde, que é mais novo? Consegues essa... Temos de ficar de lado a lado. Porque, por acaso, vou dizer aqui uma frase do Papa, que agora me lembrei. Nós, quando estamos a ajudar uma outra pessoa, não podemos olhar de cima. Pronto. Só podemos olhar de cima para uma pessoa quando estamos a ajudar para se levantar. Exato, essa frase do Papa Francisco, sim, sim, Porque, sim. de resto, temos de estar sempre ao mesmo nível do que as pessoas. Porque somos todos iguais. Nós não nos chafamos disto sozinhos. Não nos chapamos mesmo, não é? Só com compaixão, empatia e solidariedade é que vamos conseguir ultrapassar e fazer progresso. Olha, Rodrigo, tens a oportunidade de fazer uma pergunta à professora. É feliz. Ai, sou. É que eu nem tenho a mínima dúvida. E porque cada vez que eu acordo e vejo o benefício que eu tenho, porque não estou a estabelecer
por comparação, o benefício que eu tenho de ajudar o meu país construindo um percurso para todos os meus alunos e acompanhando-os, eu acho que é a coisa que me dá mais felicidade, para além da individual, que assenta na minha família, na forma como nós também vivemos. E, portanto, sou muito feliz, a sério, Rodrigo. Obrigada por me teres feito a pergunta. Portanto, E eu- foi rapidíssimo. Sabias que eu te ia fazer. Porquê que fizeste essa pergunta? Agora faço-te eu a ti. Para mim, a felicidade de uma pessoa é muito importante. E como a pessoa estava a dizer, ok, cansativo, dá trabalho e mesmo às vezes pode sofrer porque há alunos mal educados. É verdade, há alunos que maltratam os professores. E os professores estão a sofrer muito. Agora, com tudo que se passa, com as trocas sucessivas de governo, do que isto que diz, que não diz, é importante sabermos falar de emoções. Falar de emoções daqueles que nos Não transmitem. ficaste aí a pensar se a professora, mesmo assim, ainda era feliz a fazer o que faz. Sim. Mas eu acho que os meus olhos não enganam. Não engana nada. E os meus também não, porque eu acho que vocês foram 2 exemplos daquilo que nós queremos para o nosso país. Não é? Deixo-vos aqui uma lembrança minha. Muito obrigado. Já leste, Rodrigo? Vais ler? Não precisas de prometer. Mas vou ler. Depois diz-me o que é que achaste, professora. Muito obrigada. Eu também vou ler, e não é uma promessa, vou ler mesmo só porque sim. Só porque sim. Porque gosto. Muito obrigada. Obrigada a nós, Catarina. O humorista Nuno Marco responde à pergunta: o que gostavas que te tivessem dito na escola sobre cidadania, solidariedade, ativismo e voluntariado? Antes de mais, eu gostaria que tivesse havido, de facto, uma disciplina de cidadania que hoje há, não sem alguma polémica, o que eu acho que é inacreditável, porque eu acho que é essencial que nós, desde tenra idade, tenhamos incutidos em nós alguns conceitos de respeito e de solidariedade e de empatia para com os outros. Portanto, o que é que eu gostaria que me tivesse sido dito? Tudo, basicamente, porque, na verdade, não tínhamos nada disso na escola, tínhamos as disciplinas. Eu tive a sorte de ter uns pais que me incutiram desde tenra idade alguns bons conceitos sobre estes assuntos, mas era essencial que na escola me tivessem dito mais. A Missão Continente apoiou nos últimos anos mais de 9.000 instituições, fazendo a sua solidariedade espalhar-se horizontalmente por todo o país e tocar muitos milhares de pessoas. Não é caridade, é responsabilidade social. É cidadania ativa. Cidadania parece ser uma palavra fácil de definir, mas pode ser escorregadia. O ativismo radical gera anticorpos. O voluntariado é muitas vezes utilizado apenas para o currículo. Será que estamos no caminho certo para nos tornarmos melhores cidadãos e cidadãs? Nas escolas, o que sentem e o que pensam professores e alunos? Este podcast teve o apoio da Missão Continente. No público temos muitas vozes. As que nos falam de política e as que nos dão notícias do mundo. Há as que nos contam histórias e as que nos explicam os temas que marcam os nossos Já é uma imagem de dias. marca isto, não é? P24, Soundbite, Diplomatas, Fogo e Fúria, Poder Público. O público fica no ouvido.